Kardec, francês, ele legitimava o discurso francês na África, né, de dizer que todos os africanos eles eram biologicamente inferiores porque precisavam da tutela civilizatória. De quem? Dos povos caucasianos. Quem? Os europeus branquinhos. Então, justifica-se nesse sentido toda essa perspectiva pejorativa. Era comum. Veja, o racismo estava ali, ó, na piada, na fala, no ensinamento, nas coisas. Isso é um racismo que se estruturou em camadas desde simples familiares a camadas gigantescas. Ele diz assim: devemos limitar-nos a fazer do negro uma espécie de animal doméstico dedicado à cultura do açúcar e do algodão. Ou seja, aqui ele deixa claro que ele é um senhor do seu tempo. Ele está por dentro da perspectiva do papel social dos negros em diversas sociedades, no seu campo de trabalho, no seu campo de atuação social. Então, se isso for verdade, todas as filosofias também deveriam seguir isso, parar, ler, observar, construir uma narrativa mais atualizada, e assim a gente vai se desenvolvendo, porque as religiões são muito ricas, não como meios de comprovação daquilo que exercem, mas como uma riqueza cultural, uma riqueza de sobrevivência, uma riqueza de força, uma riqueza de vida, de propósito e de identidade. Então, elas precisam também ser atualizadas para que sua narrativa, seu discurso seja atualizado com a contemporaneidade, penso eu. Hoje a conversa é difícil, mas necessária. Vamos falar sobre um texto publicado em 1862 na Revista Espírita, assinado por Allan Kardec, conhecido como Perfectibilidade da Raça Negra. Esse material traz afirmações alinhadas ao chamado racismo científico do século XIX. E isso levanta perguntas importantes sobre linguagem, poder, religião, ciência e sobre como certas ideias circulam e são naturalizadas. Antes de tudo, um aviso: vamos tratar de conteúdo historicamente racista. Então o objetivo aqui não é reproduzir ou normalizar essas ideias, e sim analisar criticamente como elas foram formuladas, porque pareciam legítimas na época, o que o texto diz e também o que silencia. A proposta desse episódio não é cancelar uma tradição religiosa, nem proteger reputações. É trazer uma leitura responsável, reconhecer o problema sem simplificar, entender o que esse debate pode ensinar sobre racismo estrutural e sobre efeitos que textos fundacionais podem ter quando circulam sem nota crítica. Para isso, eu vou conversar com Fernando Ben. Ele é doutorando em Psicologia Social, e Tiago Cedres, que é doutorado em História e que pesquisaram o tema e vão explicar de um jeito acessível o que a análise crítica do discurso revela nesse caso. Sejam bem-vindos, Tiago e Fernando. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, Frank. Agradeço, Frank e Fernando, por compartilhar desse momento e poder discutir esse assunto com toda a sua audiência. Bom, é um assunto que é um pouco delicado, eu sei que muitos vão acabar entrando aqui na pauta, mas, antes de tudo, eu já aconselho a você a ler o artigo, a ler o material, porque ele vai estar disponível. Mas, gente, primeiro eu queria saber de vocês, né, o que foi que levou, né, a escolher esse texto e o que ele nos obriga a enxergar no tempo de hoje. Tá. Se você me permitir, Tiago, eu poderia começar. Fique à vontade. Já me incomodava sobre o tema há algum tempo. Eu admiro muito a doutrina espírita, mas ao ler textos daquela época, que já povoava aquele universo e que foi publicado os primeiros livros de Allan Kardec, tudo. Então, eu já comecei a identificar a questão de algumas palavras, frases que eram racistas e que isso perpetuava ao longo do tempo, até na contemporaneidade. Então, tem alguns anos que eu comecei a me interessar em transformar isso para sair de uma pauta meramente narrativa, em blog, em palestras, para ciência. Então, o início foi isso, mas eu precisava de pessoas que conheciam esse método da história, na minha área de psicologia, para poder a gente se adentrar, e foi quando o Tiago chegou, o Elvis e a Lana. Fala um pouquinho, Fernando, sobre a sua posição hoje acadêmica, né? Você que é um grande também pesquisador e está aí junto,
nessa parceria também com o Tiago, que eu gostaria que o Tiago também se apresentasse, por favor. Tá. Eu sou um pesquisador, estou muito feliz com isso. O Tiago, eu falei isso antes, mas eu vou repetir porque eu acho importante. Ele é meu fado madrinho no trabalho acadêmico. Eu falo isso com muito carinho porque eu, antes da vida acadêmica, era tosador e trabalhava com foto. Quando eu decidi entrar, eu decidi de cabeça nunca mais sair. Então, o Tiago me ajudou muito a me incentivar a publicações para poder entrar no mestrado. Hoje estou no doutorado. Hoje eu pesquiso na área de psicologia social. Criei um recorte epistemológico que é para entender a esperança social, tá, num grupo de mulheres negras imigrantes africanas. Criei uma escala para poder reconhecer essa esperança social, né? E agora a minha pesquisa ela sai do âmbito nacional para ter eu vou passar 6 meses na Universidade de Granada, num instituto chamado Instituto de la Paz e los Conflictos, que é para poder estudar as mulheres negras imigrantes africanas em Granada e fazer a comparação disso. Então, é isso, resumindo é isso, mas eu estou muito feliz e também dou aula na universidade, numa faculdade particular. Tiago, você, Tiago? Certo. Então, academicamente, hoje eu estou como professor no Centro Acadêmico do Sertão, na Universidade Federal de Pernambuco, no curso de História. Tenho graduação em História, Filosofia e Pedagogia, mestrado e doutorado também em História, e venho desenvolvendo pesquisas relacionadas à história da educação, história do trabalho, e há algum tempo também relacionado à história da religião e da religiosidade. E retomando aquela perspectiva que você nos perguntou a respeito das motivações, complementando o que o Fernando trouxe, a motivação veio justamente de uma inquietação acadêmica e também pessoal. O Espiritismo ele é uma doutrina que prega princípios de igualdade, fraternidade e justiça, que são muito bons, são valores importantes, mas quando a gente começa a utilizar de uma análise histórica, sobretudo uma análise das ideias religiosas do século XIX, a gente vai percebendo que os textos, sobretudo este que nós nos debruçamos para estudar academicamente, que fala sobre raça, pareciam meio que contradizer alguns princípios. E, nesse sentido, após chamar essa atenção nossa, a gente foi verificando, em certa medida, a bibliografia acadêmica brasileira, e a gente viu que existem algumas pesquisas sobre o espiritismo no Brasil, que fala sobre história, fala sobre institucionalização, fala da relação entre medicina e catolicismo, só que a questão racial nos escritos que são fundamentais de Kardec, a gente percebeu que permanecia relativamente pouco explorada, e de forma sistemática. Então, eles até mencionavam, de passagem, né, que faltava, em certa medida, algumas análises. Então, a gente escolheu um recorte metodológico e, a partir daí, nos debruçamos sobre um único objeto de estudo, no qual é o texto de perfectibilidade da raça negra, né? Sim. O que foi, ou o que fez esse texto parecer caso-chave? Digo isso, exemplo, a Revista Espírita por circular sem notas críticas, por ligar raça à encarnação. Eu posso ler um texto? Sim, sim. O artigo teve o cuidado, o zelo científico, que isso é muito importante. A linguagem científica, ela não é uma linguagem coloquial, uma linguagem da internet, que a pessoa fala o que quer, acha o que quer e é dono da verdade. Na realidade, é uma linguagem específica focada no método. Mas eu vou ler algo aqui que ele é muito importante. A gente já tem os óculos para tentar enxergar. Olha que forte. Isso é do texto Perfectibilidade da Raça Negra, de 1962, da revista Espírita. 1800. E eu vou... 1862, me desculpe. E eu vou ler na íntegra, tá? Um texto. Assim, como organização física, os negros serão sempre os mesmos. Como espíritos, trata-se, sem dúvida, de uma raça inferior, isto é, primitiva. São verdadeiras crianças às quais muito pouco se pode ensinar. Mas, por meio de cuidados inteligentes, é sempre possível modificar certos hábitos, certas tendências, o que já constitui um progresso que levarão para outra existência e que lhes permitirá mais tarde tomar o envoltório em melhores condições. Trabalhando em sua melhora, trabalha-se menos pelo presente que pelo seu futuro. E por pouco que se ganhe, para eles, é sempre uma aquisição,
cada progresso é um passo à frente, facilitando novos progressos. Eu acho que, assim, esse é um exemplo que eu acho importante trazer, porque ele retrata, isso tem vários outros textos, retrata como é forte isso, e com a importância de que hoje haja uma crítica construtiva do texto em específico, tá? Desse texto específico, para que pudesse a gente observar na contemporaneidade. Agora, existe um recorte de pesquisa. Isso eu vou passar a bola para o Tiago para falar sobre isso, mas, Frank, quando a gente faz uma pesquisa, a gente precisa funilar a coisa. Se a gente for falar sobre todos os textos escritos de Allan Kardec, é coisa para dedéu. Então, a gente tem que ter um recorte, um funilamento, sabe, para poder a gente trabalhar só em cima daquela, observar só o que está a gente lendo, estudando. Mas eu passo a bola para o Tiago para falar mais sobre isso. A gente escolheu especificamente o texto Perfectibilidade da Raça Negra, que foi publicado originalmente em 1862, porque ele é o mais explícito, ele é o mais sistemático de Allan Kardec, no sentido de se dedicar exclusivamente à questão racial. Então não é uma menção isolada ou marginal, como a gente vê em algumas outras obras do Pentateuco dele, né? Neste caso, ele é um artigo completo, que foi publicado na Revista Espírita, oficial, editorada por ele, e na seção Frenologia Espiritualista e Espírita, onde ele consegue ali unir a perspectiva científica e espiritualista, ou espiritual, na sua visão sobre raça, né, onde ele expõe essas, sem ambiguidades, praticamente, as suas concepções sobre essas hierarquias raciais. Mas se você me permite, Frank e Fernando, eu gostaria de deixar claro aqui que a nossa motivação, desde o primeiro momento, não é de atacar o espiritismo ou de pessoas que professam essa fé, basicamente foi de entender historicamente como que o racismo científico no século XIX permeou diversas instituições, por isso o eixo central é o racismo estrutural. Então, neste caso, uma das correntes religiosas que se difundia na França era o espiritismo. Então, diante desse cenário e de esse intuito que nós nos deparamos para fazer essa pesquisa, né? E a gente sabe que toda instituição séria, ela precisa buscar olhar criticamente para a sua história, e a gente acredita que essa pesquisa nossa, que tem como um norte e um modal científico bem claro, que é justamente contribuir para esse debate e que a gente possa ampliar essas discussões no âmbito da questão racial e religiosa, né? E um ponto, Frank, posso falar? Sim, sim, por favor. Tem o Tiago falou sobre frenologia. A frenologia era uma ciência da época que ela tinha várias questões. Uma delas, por exemplo, na parte criminal, eles faziam associação, me corrija se eu estiver equivocado, mas eu li sobre isso também. Tipo, estilo do crânio, forma de corpo. Então, a pessoa negra, a pessoa preta, era tida também como se fossem... o corpo dizia se a pessoa tinha tendência ou não para ser um marginal, por exemplo. Então, isso era uma das concepções. Então, e a gente está falando de um contexto que, assim, isso era muito comum. Tinham ideias divergentes, mas era muito comum no meio científico. Você veja que, assim, a ciência passou por muitos momentos, mas naquela época, a discussão ali na França, positivismo, Comte, aquela galera, isso é muito forte. Tem uma coisa que eu queria trazer, eu não vou me aprofundar para a gente, de repente, falar depois melhor, mas existia uma perspectiva também do darwinismo social. O que é o darwinismo? É a ideia da evolução. Isso é muito pregado também dentro da doutrina espírita, né? De evoluir. Só que essa evolução biológica foi tratada por Spencer como uma evolução social. Então, aqueles que tinham uma predisposição mais forte na sociedade eram mais evoluídos e os mais fracos, menos evoluídos. Estamos falando de um período estritamente escravocrata, né? Então, foi entendido na ciência que a população da África, a população negra, era inferior à população branca. Então, essas ideias estavam lá. Permeou a cabeça dos cientistas da época. Gente, de fato, quem foi Allan Kardec? Tiago, quer meter essa bola? Claro, posso falar sim. Allan Kardec
de forma resumida, ele tem uma vasta história, obviamente, mas ele é um pseudônimo do Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele é um pedagogo muito conceituado, enquanto agente histórico, para além do pseudônimo, né? Ele é um pedagogo francês, que viveu ali por volta de 1804 até 1869, e ele, no âmbito da religiosidade, ele é conhecido como sendo o codificador do espiritismo, né? Aquele que fundou uma doutrina, aquele que buscava, essa doutrina essa que buscou articular ciência, filosofia e religião, através da comunicação com os espíritos e na perspectiva da teoria da reencarnação, né? Então, Kardec, no âmbito pessoal, demonstrava ser um homem muito bem educado, formado em pedagogia, né? Ele é precursor do pensamento Johann Pestalozzi, que foi um grande pedagogo europeu, francês também, contribuiu muito para fazer uma série de reformas educacionais na França naquele contexto, e ele inserido no debate acadêmico e no debate religioso, ele demonstrou, através da nossa análise, estar muito influenciado pelo pensamento científico da sua época, né? Como muito bem disse o Fernando. Então, se a gente fosse tentar inserir Kardec nessa perspectiva, nesse contexto de 1862, é crucial a gente entender que no século XIX europeu, né, ele é marcado por essa consolidação desse pensamento que o Fernando trouxe à tona, que é a questão do racismo científico. O que é o racismo científico? É esse conjunto de teoria que se apresentava como uma ciência moderna, a gente está falando ali já de uma proliferação dos pensamentos iluministas, e que buscavam hierarquizar, né, grupos humanos em raças biologicamente distintas e desiguais, né? Então, a frenologia, como o Fernando disse, era aquele sistema que buscava medir os crânios das pessoas, que a partir dessa medição buscava determinar qual é o nível de inteligência e de caráter da pessoa. O poligenismo buscava argumentar o quê? Que as raças tinham diferentes origens evolutivas e que eram praticamente todas distintas. Então isso justificava, mais uma vez, as diferenças, né? O darwinismo social, que é importantíssimo para a gente, como o Fernando trouxe à tona, né? É uma perspectiva que aplicava de forma muito distorcida as ideias de Charles Darwin, né, teoria da evolução das espécies, que foi utilizada por Herbert Spencer para justificar esse colonialismo, essa escravidão, como uma questão natural, né? A gente está falando aí da metade do século XIX como o início daquilo que mais no início do século XX vai culminar na Primeira Guerra Mundial, que é o imperialismo e o colonialismo do continente africano e o continente asiático ali, né, das regiões de países que se situavam naquela perspectiva geográfica. E por fim, a questão da antropologia física, que também desenvolvia ali alguns instrumentos para classificar e para medir. Então Kardec, ele estava surfando essas ideias que estavam em proeminência científica e que a gente consegue, ao fazer uma análise das obras para além do escopo religioso, a gente consegue perceber, sobretudo a partir da análise do discurso e da história das mentalidades, né, da história cultural, que Kardec era um homem do seu tempo. Era um homem que estava expressando, na sua perspectiva religiosa, as ideias que eram proeminentes naquele período, né? Como o colonialismo e a escravidão entram como pano de fundo desse tipo de produção intelectual? Total. Mas olha, tem uma coisa importante que eu queria trazer antes de falar sobre isso. Sim. Que é muito interessante quanto à religião, porque assim, a doutrina espírita, é uma opinião minha particular, é uma doutrina muito bonita, a proposta dela é muito bonita, a ideia de caridade, de consolo, é uma coisa muito linda. Mas quando o Tiago fala que o Kardec era um homem do seu tempo, o que acontece às vezes? Que não foi o escopo desse artigo, mas é bom a gente pensar. O Léo Festinger, ele propôs, em 1950 alguma coisa, uma pesquisa científica, né? Ele pegou pessoas de um grupo de religiosos que acreditavam que no Ano Novo o mundo ia se acabar. Essas pessoas venderam tudo, essas pessoas ficaram sem nada. Ele disse, então, agora, eu acredito que essas pessoas, elas vão mudar de opinião. Não. Elas acreditavam piamente que o fato de elas terem venderem tudo, elas ajudaram para que o mundo não se acabasse. Então, Festinger criou uma teoria chamada dissonância cognitiva. Quando a gente fala que Allan Kardec é um homem do seu tempo, ele é produto na manifestação das suas produções literárias, verbais, também daquilo que se é debatido no seu tempo, pelo menos nesse texto em específico que a gente estudou. Logo, enquanto pessoas adeptas ou
né, do que ele propôs como doutrina, que ele codificou, podem criar essa dissonância cognitiva. Talvez transformá-lo, não nessa figura humana no seu tempo, mas numa figura atemporal, uma figura também que está numa moral que é atemporal. E isso eu acho legal se discutir também. Não está no escopo do artigo, mas eu trouxe para enriquecer. Tá, então, eu tinha perguntado, Fernando, desculpa até, já que você colocou, como colonialismo e escravidão, né, entram como pano de fundo nesse tipo de produção intelectual. Desculpa, eu me empolguei. Eu fui no fashion. Não, foi ótimo que você acrescentou. E pode fazer isso. Eu sei que diante do artigo eu fiz umas perguntas aqui, mas vocês podem sair nele e caminhar. Para mim está ótimo, para o público também. Então vamos lá. Tá, é que me empolga. Eu estou de coisa inteligente. Pode falar. Me inspira. Olha, fez parte e faz parte até hoje. Uhum. Faz parte até hoje, porque, veja bem, quando a gente normatiza... Eu vou lembrar de uma figura histórica chamada Beatriz Quimpavita. Esta mulher viveu no Congo, eu acho que 1300 e alguma coisa. E ela acreditava, tinha 20 e poucos anos, na época que estava aquela questão de pegar os escravos, tudo por conta da Bélgica, né? Então, ela informou o seguinte, que tinha um dom, e ela recebia o espírito de Antônio, Santo Antônio. E ela criou uma religião chamada Antonianismo. E era uma religião que misturava elementos da África com elementos do catolicismo. Dizia, inclusive, que Jesus era negro. O que aconteceu? Ela foi tida como louca, ela foi assassinada com o filho dela, queimada como bruxa, tá? Foi sacrificada, foi distorcida a ideia dela, não por ser só mulher, mas por ser negra e por ser da África. E quem estava lá tomando conta do poder do Congo eram os padres católicos, fora o pessoal do reinado. O que eu quero falar com isso? Isso se perpetua em 1862, na época de Allan Kardec e tantos outros. Então vai se perpetuando depois. Então está muito forte uma ideia de que a Europa é poderosa, porque ela está conquistando espaços, tá? E fora outros exemplos que eu poderia dar, mas eu estou trazendo para colocar como não é só naquele período, a coisa é muito forte, e ela pega não só no campo científico, mas principalmente com a igreja. A igreja, vale colocar aqui, olha, uma religião que criou um país, leis próprias, guardas, e tomou conta do mundo inteiro, inclusive da interpretação do que seria Jesus. Eu acho que só isso já seria perigoso, quiçá tudo que foi feito em nome de Deus por conta da questão da religião, no caso do catolicismo. Eu penso que no âmbito histórico, né, sobretudo quando a gente vai contextualizar Kardec numa perspectiva mais ampla, a gente pode analisar um contexto europeu que a Inglaterra já fazia movimentos abolicionistas extremamente fortes desde o final do século XVIII. O Wilberforce, por exemplo, que foi o que liderou uma das campanhas vigorosas no parlamento britânico contra o tráfico de escravos. Então foi praticamente 20 anos de intensa pressão e pública, debate com os parlamentares, até que o tráfico de escravos ali fosse proibido, né, em territórios da monarquia inglesa em 1807. E veja, observem bem, isso é 55 anos antes do texto de Kardec. Né? Então a abolição da escravidão em si na Inglaterra, ela só ocorreu praticamente 26 anos, né, ou seja, em 1833, né, 29 anos antes de Kardec escrever esse texto. Então não era um assunto obscuro, marginal, era um debate público que já vinha sendo feito na Europa, sobretudo na Inglaterra, há muito tempo. Então na França, onde especificamente Kardec viveu, né, e publicava, né, tinha um movimento abolicionista muito próximo dele. Em 1788, por exemplo, né, 74 anos antes do texto de Kardec, Paris ali viu o surgimento de uma Sociedade dos Amigos dos Negros, que era inspirado no modelo de Londres. Então, essa não era uma organização marginal parisiense. Eram vários líderes que incluíam, inclusive, figuras proeminentíssimas ali da intelectualidade francesa, né? Por exemplo, Froissart, né, que ele escreveu em 1789, o mesmo ano da Revolução Francesa, é um livro muito extenso falando sobre a causa dos escravos negros das pessoas de Guiné. Ou seja, ao passo que havia um esforço de
potências que estavam em seu estado de emergência, de consolidação dos seus estados nacionais, olhando para a África, olhando para a Ásia, para tentar ampliar o seu escopo econômico, consumidor, haviam críticos intelectuais olhando também para as repercussões disso, né? Então, Condorcet, por exemplo, foi um outro intelectual muito importante, que ele buscou ali fundamentar, no âmbito da França, né, não apenas os argumentos religiosos, mas também os princípios racionais e filosóficos iluministas. Então ele argumentava, minha gente, que a escravidão violava os direitos naturais do homem e que nenhuma diferença racial poderia justificar, nesse caso, a escravidão. E pasmem, a França aboliu a escravidão e das suas colônias em 1848. 14 anos antes do Kardec, desse texto. Então, Kardec estava no meio desse debate, né? Ele viveu uma época de debate, ele vivia em Paris, onde esses debates públicos aconteciam, né? Nos Estados Unidos, né, quando Kardec escreveu em 1862, por exemplo, estava em plena guerra civil. Plena guerra civil. Qual era o mote da guerra civil? Sobre escravidão. Então não era um assunto obscuro. E aí vamos pensar no Brasil. E o Brasil, o que tem a ver com isso? Bom, o Brasil estava ali, desde 1831, na sua emergência de discussão sobre as ideias abolicionistas. Então havia debates, havia médicos, havia intelectuais negros, haviam várias pessoas que estavam ali refletindo sobre essa questão. Então Kardec ele não era um ser isolado do seu tempo. Por estar imerso na nata da intelectualidade, ele tinha acesso, sim, enquanto agente histórico intelectual, a ideias abolicionistas, a ideias que discutiam a questão econômica, social e assim por diante, né? Então, a nossa pesquisa, em certa medida, ela busca mostrar que, além dessas perspectivas abolicionistas, em certa medida, ele também tinha no seu escopo filosófico e formação intelectual as ideias e as influências de Immanuel Kant, por exemplo, que era uma figura central no iluminismo que discutia aquilo que ficou conhecido como o imperativo categórico, onde ele coloca ali conceitos chaves para a gente compreender questões de ética e de moral. Então, Kardec, ele estava inserido nesse sentido, nesse contexto intelectual, nesse contexto econômico, social, e esse texto reflete claramente o seu local geográfico, né, de existência enquanto agente histórico e social, né? Então está muito associado. Vejam, ele era um francês. A França era uma potência expansionista e colonialista muito forte. Muito forte. Se a gente observar, por exemplo, o próprio filme que saiu, né, sobre a biografia de Kardec, a gente vai perceber aqueles debates ali entre a corte, os movimentos políticos que estavam ocorrendo. O filme, em certa medida, pincela esses detalhes, aí quem fica mais atento consegue perceber ao longo do filme essas questões históricas se fazendo presente no contexto. Vejam bem, a questão, se você observar o filme de Kardec mais uma vez, a título de exemplo, de forma muito resumida, você vai ver que a França passava por uma série de fome, né? Tanto é que questões de caridade que Kardec fazia lá na porta da sua residência envolvia justamente essa dificuldade financeira que a França estava passando, e aí eles olhavam para onde? Para o grande celeiro consumidor e de matéria-prima, a África, né? A África. Perfeito. A gente começa a entender, né, historicamente também, até alguns conceitos religiosos, né, o porquê, ou seja, tudo está envolvido politicamente, então, tudo tem uma certa conexão, então ouvir isso é maravilhoso. Agora, vocês poderiam explicar de forma simples o que é racismo estrutural e por que esse conceito é importante para entender textos históricos do século XIX? Eu diria que o racismo estrutural, ele é o seguinte, o racismo a gente já sabe, né, que é a questão de você colocar, vou falar com minhas palavras de forma simples, a pessoa negra, a pessoa preta, como se fosse inferior, criminalizá-la, marginalizá-la, enfim, fora todo o contexto histórico que foi dito aí de forma muito legal pelo Thiago. Agora, quando se torna estrutural, é assim, é quando se normaliza, é quando se normatiza, mas normaliza isso, e quando vai se passando por gerações. Então, no caso do artigo, ele está claro assim, houve isso, está lá. Eu até peguei um outro texto aqui, porque as pessoas, quando leem esse artigo, eu aconselho leem a fonte que a gente buscou para fazer a pesquisa, tá? Mas
Ô, Frank, tem como a gente votar tudo junto? Eu gosto mais. Tem. Tá mais bonitinho assim. É porque você falou que ia ler o texto, aí eu já fechei em você. Quando eu leio o texto, eu falo você. Desculpa. E assim eu fico olhando, é mais fácil para mim. Tá bom. E aí, quando essas informações elas foram registradas, elas vão ser impressas e reimpressas, impressas e reimpressas. E isso vai sendo passado de tal forma que fica estrutural. Você vê isso em todos os lugares. Então, assim, quando você busca, eu tenho estudado essa parte da migração africana feminina, e é muito claro que, por exemplo, os índices de agressão, tá? Policial, de prisão, os índices de todo tipo de achar que o negro, de alguma forma, está mais propenso à realização de um determinado mal, é muito grande. Isso é estrutural, isso está na raiz, isso está ser difundido. Olha, eu me lembro, vou dar exemplos simples, porque eu estou vendo que o Thiago está afinadíssimo com a parte técnica. Eu vou dar um exemplo simples aqui da minha terra, em Pernambuco, que ele está. Uma senhorinha, uma vez fez assim, olha, não se case com essa moça, não. Oxe, por quê? Porque ela é negra. Assim, mas por que eu não devo casar com ela? Porque vai nascer um monte e ela, de forma muito grave, associou animais. Isso era comum. Os senhores daquela época, eu nasci em 77, eu vou fazer 49 anos, era comum, veja, o racismo estava ali, ó, na piada, na fala, no ensinamento, nas coisas. Isso é um racismo que se estruturou em camadas desde simples, familiares, a camadas gigantescas. Aí quando você estuda Foucault, você começa a compreender o quanto as sociedades mais abastadas, os ricos, eles vão afastando os pobres, que são negros, para ficar cada vez mais distantes. Aí você vê os juízes que passam, raramente você vê um juiz negro, raramente você vê um promotor negro, porque não tem a mesma oportunidade. Então, estou dando exemplos desde camadas pequenininhas para camadas gigantescas assim da sociedade. Então, bem, se eu não tenho um negro para representar e para observar as injustiças cometidas aos negros, como é que eu posso ter uma justiça que seja equitativa, que seja realmente observe tudo com clareza, de forma justa, né? Me faltou a palavra, mas de forma justa. Então, a ideia isso é basicamente racismo estrutural, mas a ideia é justamente para que esse texto, se ele é perpetuado até os dias de hoje, isso não pode apagar uma coisa que não faz sentido nenhum. Então, é para que as pessoas não perpetuem nas religiões, não perpetuem nas falas e não criminalizem os negros ou se tornem criminosos também com suas palavras. Assim, eu trago para somar. O que você acha, Thiago? Para a gente dar um exemplo, né, um exemplo concreto do século XIX, onde o Kardec está inserido, e aí linkando com as ideias contemporâneas que o Fernando trouxe aqui, que foram muito, muito ricas no sentido de diferenciar aquilo que é racismo individual daquilo que está nas estruturas da nossa sociedade, que não necessariamente temos clareza de que estamos vivenciando naquele momento. Então, por exemplo, uma pessoa que estudava numa universidade europeia, numa disciplina relacionada à ciência, tinha, por exemplo, pessoas negras que eram biológicas, tinham estudos, acesso a livros que consideravam os negros biologicamente inferiores. As faculdades de medicina tinham aulas, como o Fernando já disse, de craniometria, que mediam os crânios para provar as diferenças. Os museus de história natural, minha gente, eles exibiam indígenas, inclusive vindos do próprio Brasil, mais especificamente da África, como se fossem animais exóticos. Né? Diversas sociedades antropológicas ali realizavam congressos internacionais que discutiam o quê? As hierarquias raciais. Então não era uma questão de uma opinião, de uma pessoa maluca sozinha lá. Não, eram as maiores autoridades científicas da época, em instituições respeitadas, com prestígio social, publicando em revistas acadêmicas. Então, o racismo, ele estava estruturado, sim, dentro da ciência, dentro das universidades, dentro do Estado, que nesse caso o Estado francês, que colonizava a África e a Ásia. Então funcionava tudo normalmente. E é por isso que, por exemplo,
quando a gente utilizou o conceito de Silvio Almeida, no âmbito do racismo estrutural, porque a gente identificou claramente que essa questão não é uma anomalia, não é uma patologia social, é uma consequência regular, minha gente, do funcionamento da sociedade daquela época, que se organizava diante dessas hierarquias sociais. E aí talvez você se pergunte, né, por que esse conceito de racismo estrutural é importante para a gente entender este texto de Kardec? Porque ele permite ver que Kardec não é uma exceção. Ele não é um indivíduo particularmente mau. Não, ele só estava inserido numa estrutura racista, né? Um campo científico francês, um colonialismo nas instituições educacionais. Então, quando ele reproduz essas ideias, ele não estava se desviando da normalidade. Ele estava apenas participando dela. Assim como muitas outras, contemporaneamente, né, falando, pessoas hoje cometem o racismo ou vivenciam essas questões porque estão inseridas, participando dela. Então, por isso que essas políticas que discutem essas questões na atualidade são cada vez mais necessárias, porque permite com que a gente tire a cabeça de fora d'água e respire e veja as coisas por uma outra perspectiva, né? Então, esse nosso texto, em certa medida, de forma muito singela, dentro do nosso esforço, busca trazer à baila, né, essa questão do racismo. Não é para punir esses indivíduos racistas nesse sentido, né, como punir, demonizar Kardec, mas é para transformar também, em certa medida, as ideias daquelas pessoas que ainda perpetuam essas desigualdades, instituições, que, por estarem embebidas dessa estrutura do racismo, né, estrutural, não estão com a cabeça dentro d'água e não conseguem emergir para conseguir ver uma perspectiva de uma outra forma, né? Então esses artigos e esses esforços nossos e de uma série de outros autores também têm esse intuito, né, de trazer esse debate que é um debate contemporâneo. Agora, eu queria trazer uma experiência particular, que ela ajuda também, assim, o artigo tem essa premissa científica, mas eu trago experiências particulares. Eu me lembro, quando eu era adolescente, eu cheguei a frequentar a doutrina espírita e era muito raro você ver, por exemplo, negros assumindo papéis de importância. Isso não é só na doutrina espírita, como falou o Thiago. Isso é em todas as religiões. Tudo que tem algum tipo de nível de... Hoje não, mas naquela época era muito difícil, você não via, e eu questionava sobre isso. Então, o que eu quero falar é que, assim, isso é estrutural. Não está lá, não tem nada a ver, isso não é assim não, mas é estrutural, como a questão da homofobia, da transfobia, é estrutural, está lá. Então, assim, não, se a gente lança um olhar, se a gente vai avaliar com mais profundidade aquele texto, se a gente mostra que ele está lá, que ele está sendo de alguma forma perpetuado, porque ele existe daquela maneira, que ele pode ser perpetuado, e a gente faz uma crítica ao texto, a gente abre espaço para o diálogo, para observar outras coisas, que acontecem em todas as religiões, de uma forma geral. Agora, uma coisa importante, tá, Frank? Nós criamos uma pauta nova nesse tipo de discussão, porque anteriormente você lançava isso na internet, no blog, como falei anteriormente, a pessoa rebatia com opiniões, com provocações, com insinuações, com mentiras e tal. Agora não. Você não concorda, você vai ter que refutar o artigo. Aí, como nós vai ter que passar anos estudando para poder organizar, verificar, avaliar, para poder publicar como é na revista que está, que é uma revista internacional de Qualis A2. Para quem não conhece, você tem... Hoje vai acabar isso, eu acho daqui mais alguns anos, mas as revistas são estruturadas assim, C, normalmente graduandos, né? B, nível nacional, e A, nível internacional. Aí você tem A1, A2, A3, A4. É A2. É uma revista de nível internacional que aceitou o artigo e está sendo bem visto por pares, por estudiosos. Então, se a pessoa não concordar, não adianta reclamar na internet. A pessoa vai ter que produzir um artigo para refutar cientificamente aquilo que ela não concorda. Maravilha. Nossa, e olha, eu li, viu, gente? E eu já digo que preparem-se. Se você não quiser saber e continuar na ignorância, não ler, viu, o artigo, porque é revelador. Agora, para quê? Para você poder ter o seu ponto crítico, né? E questionador também, que é importante.
importante. Bom, eu tenho uma pergunta aqui para vocês, que eu queria entender, né? Que metodologia vocês usaram, né, no caso, para analisar esse texto? Como funciona essa análise crítica do discurso, já que o Fernando acabou de falar sobre isso, né? E não é qualquer pessoa que vai questionar, é importante sim questionar, mas trazer as explicações, né, e a pesquisa de uma forma plausível, né? Então, como foi que vocês fizeram, né? Qual a metodologia que vocês usam para essa pesquisa, que não deve ter sido simples, até mesmo para poder sintetizar nesse arquivo, né? Tiago. Claro, posso trocar uma ideia com vocês nesse sentido. Quando o Fernando trouxe esse texto no primeiro momento, ele estava com uma análise histórica mais ampla e pegando várias fontes. Então a gente pensou em vamos delimitar, e aí a gente pegamos uma única fonte. Agora vamos aplicar um rigor metodológico. O que nós vamos analisar especificamente para identificar onde é que está o racismo estrutural. E aí foi quando a gente delimitou a análise crítica do discurso. A análise do discurso é uma ferramenta que investiga como que a linguagem, ou seja, textos escritos, falados, imagens, como que ela constrói, reproduz ou transforma relações de poder ou desigualdade social. Então, qual é a diferença da análise crítica do discurso para outras análises de texto? É que, neste caso, nós olhamos não só para aquilo que está dito explicitamente. A gente fez uma depuração através de categorias de análise, de palavras-chave e comparativas, mas a gente também analisou através desse discurso aquilo que está implícito, aquilo que é silenciado, aquilo que as palavras naturalizam no âmbito das hierarquias, como é que essas construções ideológicas se aparecem como fatos objetivos. Então a gente utilizou, por exemplo, algumas correntes metodológicas, a do Norman Fargo, que analisa o discurso por 3 dimensões. Vou dar um exemplo, né? A dimensão textual. Que palavras que são escolhidas por Kardec? Como que as frases são construídas? Como que identificamos, por exemplo, quando Kardec usa sistematicamente o vocabulário de inferiorização? Quando ele se refere à inferiorização, ele está querendo dizer o quê? Raça inferior? Raça atrasada? Raça primitiva? Selvagem? Então, esse tipo de palavra não é acidental. É uma construção discursiva que ativa o quê? Uma hierarquia estruturante racional. Ou, por exemplo, no âmbito da prática discursiva, né? E aí a gente está falando do autor do texto. Quem foi que produziu esse texto? Foi Kardec. E quem era Kardec? Era a autoridade máxima do espiritismo naquele contexto. E por onde é que circulava essas ideias? Poxa vida, circulava na revista oficial da doutrina. Então, não é uma opinião marginal, pessoal de um único indivíduo. É a opinião organizada numa perspectiva científica, institucionalizada num discurso que representa, sim, um discurso de poder, de circulação e de legitimação enquanto pensamento religioso, filosófico, institucional, emergente naquele período. E aí a gente pode pensar também numa questão de prática social, na análise do discurso, né? Qual é o contexto histórico? Então a França era colonialista no século XIX. Então o texto ele não existia no vácuo, ele não está distante do local da origem do seu idealizador. Kardec, francês, ele legitimava o discurso francês na África, né, de dizer que todos os africanos eles eram biologicamente inferiores porque precisavam da tutela civilizatória. De quem? Dos povos caucasianos. Quem? Os europeus branquinhos. Então, justifica-se nesse sentido toda essa perspectiva pejorativa em relação a esses preceitos religiosos. Então, sintetizando, o que a gente fez? A gente analisou as escolhas das palavras, a gente analisou as estruturas gramaticais, os pressupostos que eram implícitos, os silenciamentos, e aí os silenciamentos a gente conseguiu perceber através desse cruzamento histórico, da história das mentalidades, e a articulação com os próprios discursos científicos da época, como a gente já destacou, né? Que tudo isso está dentro de um contexto histórico e exigiu da gente uma análise bem, assim, multidimensional, rigorosa nessa perspectiva, né? Deu trabalho fazer isso, uma leitura minuciosa no sentido de ver cada palavrinha e a intencionalidade, a ordem das palavras. Por exemplo, por que ele inicia de uma determinada maneira e termina de uma outra determinada maneira? Ele inicia o seu texto, né, a perfectibilidade das raças ali, tentando reforçar retoricamente a perspectiva científica. E qual era o pensamento científico na época? O pensamento da frenologia, por exemplo, que inclusive o próprio texto ele está publicado nesse tópico, né, de frenologia espírita. Então,
resumidamente, seria a nossa análise de discurso foi nessa perspectiva. Vocês analisaram apenas esse texto específico ou toda a obra de Kardec? Esse texto, mas olha, esse texto é forte. Eu posso ler mais um trecho do texto? Sim, por favor. Agora eu vou colocar você na tela toda, tá, Fernando? Eu vou pegar minhas olheiras, minhas coisas. Sob o mesmo envoltório, quer dizer, com os mesmos instrumentos de manifestação do pensamento, as raças não são perfectíveis, senão em limites estreitos, pelas razões que desenvolvem. Eis porque a raça negra, enquanto raça negra, corporeamente falando, jamais alcançará o nível das raças caucásicas, é o que falou o Tiago, né? Mas, enquanto espíritos, é outra coisa, ela pode se tornar, e se tornará o que somos, somente ser-lhe-á preciso tempo e melhores instrumentos. Eis porque as raças selvagens, mesmo em contato com a civilização, permanecem sempre selvagens, mas à medida que as raças civilizadas se ampliam, as raças selvagens diminuem até que desapareçam completamente, como desapareceram as raças dos caraíbas, dos guanches e outras. Os corpos desaparecem, mas em se tornarem... os corpos desaparecem, mas se tornam os espíritos. Mais de um, talvez esteja entre nós. Mas você percebe que deixa claro aqui o quanto era forte essa perspectiva que o Tiago nos trouxe, o quanto estava pungente, assim, estava muito forte. Não é uma ideia tipo, não, é espírito, ele pode reencarnar num corpo branco, no corpo de uma pessoa negra, no corpo de um japonês. Não. Ele dividiu ali, na perspectiva dele, de que havia uma hierarquia, né? E é uma coisa forte que ele fala que as raças atrasadas, quer dizer, imagina no Brasil, as pessoas, quando chegaram os colonizadores no Brasil, os índios perfeitamente bem, com as suas perspectivas, forçando, trazendo doenças, não pode falar essas coisas no YouTube, mas fazendo maldade com as índias, todo tipo de coisa, forçando para mudar a religião. Então, quer dizer, isso é evolução. Né? Então, olha, o nome é uma confusão de interpretação. Nós estamos trocando uma coisa que é uma barbárie por evolução. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, e isso muda tudo. Porque se a gente, veja só, não é só sobre o racismo estrutural, é sobre a interpretação do que se lê. Se você lê de outra forma, você compreende que houve um equívoco, uma interpretação errada, é um homem do seu tempo e ponto, acabou por ali. Não se perpetua uma coisa que não faz sentido nenhum e causou tanto mal. É como uma pessoa chegar hoje e falar que não existe racismo no Brasil. Isso é uma das coisas mais estúpidas que eu posso ouvir de uma pessoa. Claro que existe e ele é escancarado. Então, inclusive estrutural. Né? Mas é importante trazer para a gente poder pensar sobre isso. Esse trecho, Frank, ele é gritante no âmbito do seu preconceito que é explícito ali, né? E para além do que é explícito, o que está implícito. Porque quando ele fala daqueles povos indígenas, no caso, né? Que eles foram extintos, na perspectiva relacionada ao locus biológico e depois espiritual, ele exclui o fato de quem os extinguiu. Quem os extinguiu foi os homens brancos. Então eles não foram extintos porque eles eram atrasados biologicamente ou atrasados espiritualmente. Eles foram extintos porque os homens brancos, caucasianos, europeus foram lá e disseminaram. Só que ele não diz isso, obviamente, e justifica o seu argumento no âmbito espiritual. Então o espírito menos evoluído vai reencarnar onde? Em corpos biologicamente negros ou indígenas ou ditos primitivos. E na medida que o espírito vai reencarnando e vai progredindo moralmente falando, ele vai tendo a oportunidade de reencarnar em corpos europeus, né, em corpos caucasianos, branquinhos e assim por diante. Porque na perspectiva classificatória de Kardec, este era o corpo ideal, né, na classificação do espírito na sua fase evolutiva. Né? Infelizmente, o preconceito é explícito aí, né? Olha que diante disso, né, a gente pode até escutar algumas pessoas aí ouvindo isso e falando, poderia ser um espírito
né, não tão evoluído, que disse isso e ele acreditou e trouxe, ou seja, sempre a gente vai escutar algo, principalmente dentro de uma limitação religiosa, né? Então, estou falando isso só enquanto você falava, eu pensei, vão ter a justificativa, né, daqueles que não querem ir de forma profunda dentro da história. E ele era o que estava ali de forma cética, entre aspas, fazendo... compilando todas as informações, né? Então, de uma certa forma, teve os seus interesses por ali. Mas, gente, além disso, quais foram os trechos assim mais impactantes ou problemáticos que vocês encontraram nesse texto de Kardec? Eu acredito que vocês ficaram assim, né? Tipo, e agora? Tem um monte. Agora, isso que você falou, o exemplo que você deu, é de dissonância cognitiva que eu falei do Léo Festinger, porque é justamente você... Tá tudo bem, gente, olha, a análise científica é sobre um texto, sobre o raciocínio estrutural, não é sobre a pessoa dele, mas querer dar desculpas como se isso... Porque também tem uma coisa interessante. Fugindo do artigo. A pessoa dele fez um esforço tremendo para propagar uma ideia que não era comum. Dentro do ambiente científico, não era comum. Querer dar ideia a uma luz científica para cadeiras que se movimentavam e se comunicavam com espíritos, enfim. Foi de uma coragem e de uma tomada assim, de força e decisão dele, Leon Denis e tantos outros daquela época. Então, mas quando a gente fecha os olhos para essas coisas, a gente acaba também não dando espaço para debater coisas que são importantes. Dentro de todas as religiões, todos os conceitos de filosofias políticas e tudo que tem gente falando sobre coisas, principalmente quando historicamente são antigas, né? Eu vou ler mais um trechozinho. Aqui, ó. Olha que forte. Esses espíritos dos selvagens, entretanto, pertencem à humanidade. Atingirão um dia o nível de seus irmãos mais velhos, mas certamente isso não se dará no corpo da mesma raça física, impróprio a certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento não estiver mais em relação ao seu desenvolvimento, emigrarão de tal ambiente para se encarnar num grau superior, e assim por diante, até que hajam conquistado todos os graus terrestres, depois do que deixarão a Terra para passar mundos mais e mais adiantados. Então, assim, ele aqui está implícito, mas é sobre a questão dos corpos negros, dos corpos indígenas, que são inferiores, e os brancos são os corpos superiores. Caramba. Eu me recordo, se vocês me permitem também compartilhar, Sim, lá no início do texto, Frank, quando ele fala ali que a raça negra pode... Se ele pergunta se a raça negra pode ser aperfeiçoada. E aí ele apresenta uma alternativa. Ou ela é perfectível, e aí é o que eu cito textualmente o que ele fala, né? Ou ele diz assim, e devemos limitar-nos a fazer do negro uma espécie de animal doméstico dedicado à cultura do açúcar e do algodão. Ou seja, aqui ele deixa claro que ele é um senhor do seu tempo. Ele está por dentro da perspectiva do papel social dos negros em diversas sociedades, no seu campo de trabalho, no seu campo de atuação social. Então ele está se questionando, será que a gente deve deixar eles na classificação de animal doméstico, ou seja, de um subproduto humano? Então ele está literalmente equiparando as pessoas negras a animais domésticos. E ele ainda questiona, serão de mesma natureza que nós? Então ele está colocando em dúvida a própria natureza das pessoas negras, que se pertencem ou não à espécie humana. E aí a gente vê de forma muito gritante, já no início do texto, no âmbito da frenologia, no seu discurso científico, como que ele está tentando classificar o corpo negro dentro da sua perspectiva religiosa, né? Enfim, isso já de fato revolta um pouco o estômago inicialmente, né? Foi o trecho mais impactante e problemático para você, assim, então, Thiago? Eu me senti muito desconfortável, principalmente quando ele começa a classificar e questionar se os negros ainda são crianças, né? Se são crianças que pouco a pouco ainda precisam ser ensinadas, né? Isso nega, minha gente, esse discurso ele nega a capacidade de aprendizado do ser humano, ele nega a racionalidade, ele nega a maturidade, e ele implica que as pessoas negras precisam de tutela, de orientação paternalista, nesse caso de homens brancos, né? Então, o que ele está fazendo nesse texto? Ele está legitimando o discurso colonialista como uma missão civilizatória educativa. E aí,
nesse caso, ele está colocando o espiritismo como a salvação para esse contexto, para esse cenário de povos e pessoas. O espiritismo, ele pode, e ele explica, como ele está tentando fazer, e ele pode salvar essas almas e esses corpos. Isso é perfeito. Eu vou ler aqui um texto, isso é perfeito. Olha que forte aqui também. Mas então, por que nós civilizados, né, nós brancos civilizados, esclarecidos, nascemos na Europa antes que na Oceania, em corpos brancos antes que em corpos negros? Por que um ponto de partida tão diferente? Se não se progride senão como espírito, porque Deus nos isentou de longo caminho que o selvagem deve percorrer. Nossas almas seriam de outra natureza que a sua? Por que então procurar fazer o cristão? Se o fazeis cristão, é que olhais como o vosso igual diante de Deus. E se é o vosso igual diante de Deus, porque Deus vos concede privilégios. Agireis inutilmente, não chegareis a nenhuma solução, senão admitindo para nós um progresso anterior, para o selvagem um progresso ulterior. Se a alma do selvagem deve progredir ulteriormente, é que ela nos alcançará. Se progredimos anteriormente, é que fomos selvagens, porque se o ponto de partida for diferente, não há mais justiça. E se Deus não é justo, não é Deus. Eis, pois, forçosamente, duas existências extremas, a do selvagem e a do homem mais civilizado. É a forma dele justificar no texto que se está naquele ponto de privilégios é porque reencarnou como selvagem, como um negro, como tal, até chegar ao ponto. Que outro discurso também histórico interessante, que é colocar a África como se fosse um lugar selvagem, o que necessariamente não é. Ela foi muito, mas muito prejudicada com todo esse colonialismo, essa perversão, essa maldade, mas de selvagem não tinha absolutamente nada, tinha uma cultura própria. E em muitas situações, não só na arte, mas na ciência, na música, estava além da perspectiva da Europa, né? Vocês identificaram no texto 3 movimentos: inferiorização, infantilização, animalização. Pode explicar cada um? Tiago, passa a bola para você. Certo. Quando ele apresenta ali a questão da inferioridade, ele está se referindo como algo natural, biológico, né, constitutivo da essência racial, e não como um resultado do processo histórico de violência, de destruição, de exclusão. E nesse sentido de inferioridade, ele está fazendo link com a perspectiva evolucionista espiritual. Então, quando ele trata sobre isso, ele também está silenciando. Ele está silenciando o quê? As violências coloniais, as violências escravistas. Ele somente silenciando, né, as civilizações africanas, mas também ele está silenciando todo o conjunto de resistência desses povos que historicamente são oprimidos. Então, ele naturaliza uma hierarquia como algo biológico muito objetivo quando ele está falando da questão da inferioridade. Isso, em certa medida, fica muito claro quando ele começa em adjetivos, colocando na sua retórica argumentativa, justificando no âmbito da frenologia, no âmbito da eugenia, no âmbito da poligenia, os seus conceitos para dar essa roupagem científica a ideias que são proeminentemente racistas. Bom, gente, o papo com o Fernando e o Tiago tá incrível, né? Mas eu gostaria de dar um recadinho para vocês aqui, que nós estamos com o nosso livro Magia da Gratidão disponível para vendas. Você quer aprender a fazer práticas de gratidão para você poder melhorar a sua vida e trazer mais consciência no seu dia a dia? Nós ensinamos nesse livro aqui durante 21 dias com práticas simples, onde você vai aprender a trazer mais essa energia de gratidão. Eu vou deixar o link abaixo, também na descrição. Você chama no Instagram e diz: Frank, eu quero o livro Magia da Gratidão impresso, que eu vou mandar para vocês. Ou, se você preferir também no digital, se você estiver fora do Brasil nesse momento e quiser ter acesso rápido, nós temos ele também no formato digital. É só ir no nosso site frankmenezes.com e aderir o nosso livro Magia da Gratidão. Agora vamos continuar com o nosso papo. Como o texto faz passagem do científico para o espiritual. Por exemplo, a gente está falando de uma situação que ela é tida como espiritual para os seguidores do espiritismo.
mas ao mesmo tempo existiu naquele período, né, visto por Kardec, uma visão científica. De fato foi científico, onde teve essa mistura, porque hoje a gente vê algo que foi dito como científico e hoje a gente vê uma estrutura completamente religiosa, uma doutrina, né, em si. Então, onde foi que teve essa mudança? Poderia explicar um pouquinho sobre isso, Fernando? Tá. Eu penso da seguinte forma. E se houve, né? Desculpa, e se houve algo, se é científico de fato, né? Tá. A doutrina espírita, que é uma doutrina muito bela, em seu conceito, em sua filosofia, sua proposta de vida, ela, ao meu ver, é uma doutrina com aspecto científico, aspecto filosófico e aspecto religioso. Por que aspecto? Porque a ideia, a meu ver, do Allan Kardec como ciência é de sistematização, de organização, de métodos de organização. Há uma tentativa de comprovação dessa imortalidade da alma, da comunicação, o que de fato não tem como ocorrer. Não há como você comprovar, é fé. Até os dias de hoje, você não comprovar mesmo, cientificamente você não pode, é fé. Mas eu acredito que o aspecto científico está na sistematização. Allan Kardec era muito sistemático, metódico, pegou mensagens do mundo inteiro, colocou, acho que 1019 questões no primeiro livro dos Espíritos, acho que 1957, segmentado de A, B e C, perguntou, viu resposta, deixou muito bom. Então, assim, eu acho que o método de observação é um método científico, o método observacional, o método das escritas, que antigamente, naquela época, tinham escritas não só na psicografia, mas diretas naqueles posts, já também vinham mensagens diretas, as materializações. Então, ele sistematizou. Eu acho que, cientificamente, é esse método. Posteriormente, o movimento espírita, porque o espiritismo é uma coisa, o movimento espírita é outro. Esse movimento de pessoas que foi mudando muitas coisas também, dentro do espiritismo, historicamente, foi criando uma necessidade de comprovação, chegando hoje, em alguns aspectos, o que é lamentável, numa barbárie dentro do movimento. Pessoas que se dizem espíritas, digamos assim. Uhum. Quando se autoafirmam pesquisadores espíritas para tentar destituir, por exemplo, um médium de psicografia, um médium de psicofonia, um médium, e que não tem base científica nenhuma, uma perseguição apenas por perseguir. Isso é até como é que é? Isso é eu ia usar um termo religioso, mas isso é até uma coisa cruel com a ciência, isso não tem nada de ciência. Uhum. Mas eu penso que é essa a questão. O movimento que criou, o espírita, que criou essa interpretação, ao meu ver, de uma sistematização, de uma forma de medir, de avaliar, como sendo um roteiro científico, o que não é, pelo menos hoje, compreendido como tal. E também uma força do positivismo da época, de ver de uma forma racionalizada, e não de uma forma... Ele criava uma racionalização e defendia essa racionalização, não necessariamente de comprovação, de reconhecimento científico da época, nem hoje. Você gostaria de acrescentar algo, Tiago? Eu concordo com a perspectiva do Fernando, sobretudo quando ele olha para a trajetória do trabalho de Kardec, na medida em que ele foi embebido daquele monte de fenômeno que começou com as mesas girantes, depois com os processos de psicofonia, em seguida com os primeiros exercícios lá no cestinho do lápis, em seguida com as meninas adolescentes que faziam as suas manifestações por escrita, e na medida que começou a se perceber outros mestres de outros locais para apresentar as suas perspectivas, suas manifestações espirituais. Aí Kardec, ele conseguiu observar que havia ali um certo padrão nas mensagens, nas comunicações, e com o seu pensamento pedagógico, científico da época, muito aguçado, ele olhou para aquilo e, bom, a gente precisa, se de fato isso existe, então a gente precisa sistematizar esse esforço de olhar para esses fenômenos para ver até que ponto isso corresponde a uma perspectiva individual ou algo coletivo. E se é coletivo, como é que a gente analisa isso? Observando padrões de palavras, padrões de ideias, como você vai observar no filme, na própria trajetória biográfica de Kardec, quando ele vai analisar, vai se deparar com os diferentes médiuns, ele vai percebendo que
não existia stricto sensu o uso das mesmas palavras, mas as ideias, os conceitos que eram passados se assemelhavam, sobretudo em alguns termos, então havia um padrão. Então o esforço científico dele se deu justamente nisso, de buscar identificar aquilo que teoricamente vinha do extrafísico e que se manifestava através do esforço mediúnico de pessoas, de modo com que aquilo pudesse ser sistematizado como um conhecimento coletivo a respeito de coisas que não compreendíamos na época sobre a realidade extrafísica, né? O que acontece conosco quando morremos. Kardec, ele deu uma roupagem interpretativa científica que tanto foi o seu esforço benéfico e conseguiu se perpetuar até hoje e formar movimentos, instituições em outros países que assemelhando-se a uma perspectiva religiosa, um movimento religioso, ganhou a força que hoje é por exemplo, no Brasil. Se compararmos, por exemplo, com a França, não tem esse mesmo peso de movimento institucional como tem no Brasil, porque é uma outra mentalidade, é um outro contexto histórico, é um outro esforço, mas que em certa medida se dá justamente por esse mérito do Kardec, enquanto agente histórico do seu tempo, que buscou olhar cientificamente para aqueles fenômenos. E corroborando com o que o Fernando trouxe, hoje existe, através dos avanços da neurociência e da medicina, né, que buscam fazer o que Kardec está fazendo, só que agora com rigor ligado à academia. Kardec, naquele contexto, foi impedido de se inserir na academia, porque havia todo um preconceito intelectual à sua época, de diferentes áreas, física, química, pedagogia, assim por diante. Hoje não, hoje nós temos na academia, de diferentes setores da psicologia, da história, da antropologia, da religião, da medicina, pessoas e grupos científicos acadêmicos que se debruçam com essa perspectiva, e eles vão levantando de diferentes indícios, diferentes perspectivas, possibilidades, mas até hoje ninguém ainda não bateu o martelo, né? Posso provocar vocês um pouquinho? Se me permite. Olha, uma das coisas mais interessantes da pesquisa é mostrar o que Kardec não diz no texto, os silenciamentos. O que ele omite e por que isso é significativo. Foi até tranquilo, né? Então, por favor. Não, eu penso que, assim, vou começar de uma forma menos científica, mas que é importante. Primeiro, silencie os negros, de uma forma geral. Porque se coloca a população negra, a população preta como inferior, silencio eles. Eu não dou espaço para voz, eles não vão ter espaço para manifestação, para arguição, para fala, para desenvolvimento, para nada. Eu silencio uma população inteira diante de uma perspectiva pessoal, uma interpretação pessoal dele. E fora todas as outras coisas envolvidas. Eu vou trazer um texto, eu gosto muito do texto. Esse texto não está naquilo que nós, enquanto pesquisadores, fizemos a análise, tá? Ele está em obras póstumas, tá? Do Instituto de Difusão Espírita, segunda edição. São publicações de 93, mas é antigo, obras póstumas. E veja o que é atribuído a Allan Kardec na página 165. O negro pode ser belo para o negro, como um gato é belo para um gato, mas não é belo no sentido absoluto, porque os seus traços grosseiros, seus lábios espessos, acusam a materialidade dos instintos, podem bem exprimir as paixões violentas, mas não saberiam se prestar às nuances delicadas dos sentimentos e às modulações do espírito fino. Então, assim, eu estou trazendo de uma forma proposital, porque não está no que a gente pesquisou, até abre espaço para que outros pesquisadores olhem outras coisas. Isso é muito forte, cara. Eu estou silenciando toda uma população por conta da cor da pele, por conta do que eu acredito, porque ciência também tem isso. Eu costumo dividir bem, sabe, Frank? Ciência, fé. Eu, na minha fé, eu acredito na imortalidade da alma. Na minha fé, eu acredito. Na minha fé, eu acredito na possibilidade da comunicação. É fé. Eu acredito. Eu cresci com meu avô orando para os pretos velhos, sabe? Eu adorava as palestras do Divaldo, achava lindo quando era adolescente e tal. Então, assim, sabe, o Chico na televisão, essas coisas culturais, fé. Agora, ciência. É ciência.
E quando você fala em nome da ciência, você fala em nome de ideias que estão de forma robustas, corroborando por evidências, por estudo, avaliação, para que possa ajudar a sociedade a se desenvolver. Eu não posso silenciar uma população por conta disso, é um ponto. Então, eu trago isso de uma forma mais aberta e passo a bola para o Tiago para saber a perspectiva dele. Frank, Fernando e demais ouvintes, penso que quando analisamos esse texto de autoria de Kardec, né, Perfectibilidade da Raça, de 1862, acho que o grande silenciamento que ele não fala é a questão da violência da escravidão. Ele não escreve nenhuma linha, nesse momento, por exemplo, que o Brasil tinha escravidão plenamente ativa. Ele não fala que Cuba que Cuba tinha escravidão. Ele não fala que os Estados Unidos estavam em guerra civil sob escravidão. Ele não fala que a França tinha abolido a escravidão 14 anos antes daquele texto. Então, ele deixa a escravidão como um assunto distante. E era algo que era pertencente na sua realidade contemporânea, era urgente, era brutal. Então, para deixar claro, ele silencia quando ele não fala sobre as violências cotidianas, ele não fala sobre a separação das famílias, ele não fala sobre o trabalho forçado, ele não fala sobre as torturas, mortalidades, é um silêncio absoluto no que corresponde a essa brutalidade colonial. Então, eu colocaria a brutalidade colonial como um segundo silenciamento. Porque é no século XIX, Frank, que é o período onde começa a intensificar aquela corrida dramática do colonialismo europeu frente ao continente africano e que vai culminar na virada do século na Primeira Guerra Mundial, dentre tantos fatores. Então a França estava conquistando, ela estava invadindo e ela estava destruindo sociedades africanas. Por exemplo, a Conferência de Berlim, né, que dividiu ali a África entre as potências europeias como se fosse uma grande fatia de bolo, que vai acontecer em 1884, ou seja, 22 anos depois que Kardec vai tratar sobre isso, né? Então Kardec, obviamente, não vai falar da Conferência de Berlim, porque é anacronicamente falando distante. No entanto, ele não fala que naquele momento especificamente ocorria essas atrocidades coloniais, esses genocídios, esse trabalho forçado, essa destruição. Então por isso que é particularmente significativo, porque é nesse momento que as civilizações africanas estavam demonstrando ao longo tempo a sua complexidade cultural. E Kardec ele apresenta os africanos naquele momento como selvagens, como primitivos, como sem cultura, como sem conhecimento, sem organização social, né? Mas veja, haviam reinos africanos sofisticadíssimos, né? O Império de Mali, por exemplo, no século XIV, ele tinha uma das maiores bibliotecas do mundo em Timbuktu. O reino de Xangai, por exemplo, tinha centenas de tributários complexos de comércio ansarianos. Né, o grande reino de Zimbábue tinha arquitetura monumental de pedra. Então haviam conhecimentos astronômicos, metalurgia avançada, sistema de escrita. Kardec não menciona nada disso. Muito menos o próprio esforço abolicionista da sua época, do seu país, dos intelectuais dos seus pares. Né, então por que esses silenciamentos são significativos? Resumindo, porque eles nos permitem ver que Kardec apresente a inferioridade, que era uma das coisas que você perguntou anteriormente, né, que foi uma categoria-chave que a gente estudou, a inferioridade como algo natural, como algo biológico, que é constitutivo da ciência, da essência racial. E não é um resultado dos processos históricos de violência. Ficou claro isso para você? Kardec não coloca essa situação de inferioridade como algo que vem do processo histórico, algo que vem de uma exclusão sistemática e organizada associada à expansão da hegemonia europeia. Não, ele coloca isso como uma questão biológica e, pasmem, espiritual. Espiritual. É aí que está uma das maiores atrocidades numa perspectiva do racismo estrutural que se vê presente, né? E aí a gente utilizou o conceito da Eni Orlandi, que é uma referência brasileira a respeito da análise do discurso, e na sua obra sobre análise do discurso, ela nos convida a pensar que o silêncio não é uma ausência especificamente ou explicitamente. O silêncio, ele é uma condição de possibilidade do discurso racista. Quando eu omito que existem atrocidades relacionadas a essa distinção racial, eu estou legitimando. Então, é através do não dito que eu torno natural o que é explícito na prática, né? E, nesse caso, o que está explícito no texto, né? Então ele omite, mas se você fizer uma leitura mais ampla, você vai perceber a intencionalidade da omissão. Porque qualquer pessoa
com um pensamento mais amplo, vai perceber que aquele discurso não é congruente com a realidade. Então ele exclui algumas coisas para legitimar o seu esforço institucional, né? Nossa. E eu posso propor uma coisa? Sim, por favor. Você é inteligentíssimo e tem uma coisa que ainda não está bem organizada na minha mente, mas que dialoga muito com isso. Cientificamente eu não tenho como argumentar, mas trago como hipótese para alguém que quiser trabalhar isso. Na minha opinião, os médios também eram tidos como escravos, como inferiores. Por quê? Ruth Jaffer, Mance Dufour, as irmãs Fox, todos os médiuns, eles não foram dados os nomes, com a ideia de não se envaidecerem, para que não seriam oportunizados para serem conhecidos e serem tão inferiores quanto os escravos. E quando acontece alguma coisa diferente, eles são simplesmente retirados, rechaçados publicamente, e o movimento não faz absolutamente nada, porque é o seu lugar devido. Com alguns discursos que eu estou elucubrando, tá? Não está no artigo, mas estou aqui trazendo. Com discursos, não, isso aí é porque karma de outra vida, faz parte da missão, e silencio. Então, qualquer crítica por parte de um médium, automaticamente colocam ele à margem de uma forma muito violenta. Esse é um ponto. O outro ponto a figura do médium, de uma forma geral, nessa perspectiva, é o que vai cumprir um papel de prestação de serviço contínuo, tá? E esse serviço não pode ser interrompido. Se for interrompido, já não presta mais. Então, não é assim que se faz com o escravo. Você utiliza, você suga, você escraviza, você violenta, porque tem que servir um papel, né? Como o Manuel do Congo, por exemplo, quando chegou em Vassouras, tem que cumprir um papel. Se ele não pode cumprir um papel, ele não serve mais. Ele é completamente rechaçado, acusa-se de qualquer coisa, tira ele do caminho. Então, a fala do Tiago é muito poderosa e dá margem a um monte de outras ideias que vão chegando de coisas que estão presentes nesses silenciamentos. Né? Maravilha. Bom, essa pesquisa, gente, é sobre um texto de 1862, mas qual a relevância disso? Sei que vocês falaram agora, mas já aproveitando, para debates contemporâneos sobre racismo e religião. Tiago, começa o que eu falei agora. Claro, assim, essa é uma pergunta delicada, tá? É importante, eu quero ser bem cuidadoso na resposta, porque a nossa pesquisa, minha gente, é uma análise histórica do texto do século XIX, tá? Não é uma avaliação do espiritismo contemporâneo. Sim. E não busca trazer julgamento de pessoas, por exemplo, que professam sua fé hoje. Então isso precisa ficar claro. Mas dito isso, tem algumas relevâncias para o debate contemporâneo em relação à pesquisa que a gente fez. E a primeira é que a nossa pesquisa deixou claro que o racismo estrutural, ele operava no século XIX através de diferentes perspectivas institucionais. Neste caso, a instituição que estava em ascensão, que é a instituição espírita liderada por Kardec. Então, não só na medicina, não era só no direito, mas principalmente nas religiões emergentes, dentre elas o espiritismo que estava surgindo naquele momento. Então, havia sim o racismo científico, não era um fenômeno isolado, né? Era uma estrutura que permeava a ciência, a educação, o Estado e a religião. Então, esse texto, a análise desta fonte com a análise de discurso nos permitiu ver que isso é crucial, ou seja, historicamente ocorreu e a nossa metodologia nos permitiu perceber isso, tá? Uma outra perspectiva é que a pesquisa que a gente fez demonstrou que os discursos que se apresentavam na época, né, por exemplo, progressistas, humanitários, científicos, racionais, só que, embora tivesse esse verniz de progresso, na realidade havia hierarquizações raciais muito presentes. Então, Kardec ele não era um escravista brutal, isso para ficar claro. Mas ele provavelmente se via ali como alguém progressista, um educador reformador, né? Alguém que estava ali, um grande pupilo de Johann Pestalozzi, mas ainda assim ele reproduzia um racismo que era estrutural. Então, o que isso nos alerta? E aí, falando do contemporâneo, nos alerta que as boas intenções declaradas, né, elas não são suficientes
elas precisam ali ser examinadas criticamente, sobretudo no âmbito dos seus discursos, né? Então não cabe a nós, enquanto pesquisador, em certa medida, prescrever que o movimento espírita contemporâneo ele deve fazer o mesmo, né? Que deve extrapolar essa função. Não. Mas a gente pode dizer que essa análise histórica mais rigorosa que a gente humildemente e academicamente buscou fazer aqui, nos permite, partindo de evidências, contextualizar. E ao contextualizar essas ideias, contribuir para o debate mais honesto e, na minha perspectiva, mais necessário. E aí, por fim, eu penso no âmbito epistemológico, né, que essa pesquisa ela demonstrou um potencial de articulação entre o conceito de racismo e a metodologia da análise de discurso. No levantamento bibliográfico e literário que a gente fez, era um foco mais histórico. E a gente se desafiou a fazer uma análise histórico-discursiva. Então, aí, no âmbito da epistemologia, a gente se permitiu ser desafiado por esse avanço, né? Então, isso significa que a gente pode analisar outros textos históricos, a gente pode analisar outras instituições, a gente pode analisar outros contextos. Então, essa escolha metodológica que teve como objeto o racismo, ele pode ser também analisado no âmbito do discurso, no âmbito da história intelectual, por outras fontes, pelo Pentateuco, por outras correntes religiosas. Então a nossa intenção aqui não é, por favor, não é atacar o espiritismo, mas é para contribuir que, se a gente tiver uma compreensão histórica do racismo estrutural, e que esse racismo estrutural ele operou sim no século XIX, ele operou na França, ele operou num contexto onde Kardec estava inserido, isso permite fazer analogias e comparações contemporâneas, por exemplo, sobre as relações entre hoje, né? Qual é a relação da ciência, da religião, diante do racismo? Qual é essa relação? Né? Se hoje, por exemplo, uma instituição que promove esse pensamento espiritualista ainda traz em sites institucionais essas obras, sem verbetes que deixem claro que aquilo é fruto de um contexto histórico específico, pessoas leigas, sem um letramento racial, vão ler aquilo como uma verdade absoluta, a título de letra de lei. É como grandes fanáticos fazem de algumas instituições religiosas dos seus livros bases religiosos, tornando aquilo que, se está escrito ali, é letra de lei, é letra divina, logo deve ser seguido. E se a gente não tem uma consciência crítica, a gente acaba perpetuando um comportamento racista que era vigente daquele contexto. E aí, contemporaneamente, não vivemos mais naquele contexto extremo de colonialismo. Cabe uma crítica, obviamente, de que o colonialismo ele se gourmetizou em diferentes perspectivas, as religiões elas se gourmetizaram em diferentes perspectivas, mas são contextos diferentes. Século XIX é século XIX, século XXI é outra história. Gente, precisa estudar, precisa atualizar também. Você falou de algo aí, Tiago, também, que talvez, ou o Fernando mesmo pode falar, né? Como comunidades religiosas podem lidar com textos fundacionais? Digo no sentido, né, mais problemático, sem negar a história. Então, como pode, até mesmo para que pessoas que estão nos ouvindo de determinada religião ou que participam de alguma doutrina, possam pegar tudo isso e falar, vamos analisar aqui, vamos ver como a gente pode até adaptar isso para uma nova realidade, que eu acho que é mais ou menos o que vocês estão fazendo. Vamos atualizar, né? Estamos, né, nesse novo século, a gente precisa entender, né, que tudo bem, passado aconteceu, está ali, está provado já ali, vocês trouxeram isso, mas, ok, o que é que eu posso fazer, então, como instituição religiosa, para poder ter uma outra visão? Eu penso, Frank, que assim, vai em todos os contextos, tá? Eu vou dar um exemplo. Em algumas filosofias, o pessoal faz assim, olha, medite, que a meditação é a única forma de você sei lá, encontrar paz, melhor, não sei o que e tal. Mas se a pessoa ela tem um foneiro divergente, tiver um déficit de atenção ou de hiperatividade, na hora que ela fechar o olho vai vir tudo, vai vir todas as coisas na mente, não consegue fazer. Tem uns que conseguem, tem outros que não, se não tiverem um tratamento devido, medicamentoso, psicoterápico, elas não vão conseguir fazer. Isso precisa entrar na discussão. Porque na época dessas religiões, dessas filosofias,
na Índia, algum lugar, não tinha esse conhecimento científico, mas hoje nós temos. Então precisa ser debatido que nem todo mundo consegue meditar, dependendo de como esteja a sua parte fisiológica, psicológica, no contexto cultural, etc. Quiçá em relação à questão do racismo. E acho que outros elementos precisam ser discutidos também, por exemplo. Questão de homofobia, de transfobia, como achar que as relações, os casamentos apenas heteroafetivos são a base de uma família, essas coisas. Eu acho que sim precisa parar para avaliar e entender, isso fazia sentido naquela época, hoje não faz. Então, como é que a gente pode lidar com isso de forma pragmática, realista, e não culpabilizar, como falou o Thiago, não é culpabilizar o autor, naquela época fazia sentido, hoje não faz. Então, vamos mudar para a gente se adequar. Existe também uma coisa que eu me lembrei, espero não fugir muito da pergunta, que foi atribuída, eu não conheço isso cientificamente, mas foi atribuída a Kardec, que ele falou que seguisse a ciência, que o melhor seria ser seguido a ciência caso, com o tempo, algumas ideias não compusessem o quadro da lógica. Parece-me que ele propôs isso, é importante. Então, se isso for verdade, todas as filosofias também deveriam seguir isso, parar, ler, observar, construir uma narrativa mais atualizada, e assim a gente vai se desenvolvendo, porque as religiões são muito ricas, não como meios de comprovação daquilo que exercem, mas como uma riqueza cultural, uma riqueza de sobrevivência, uma riqueza de força, uma riqueza de vida, de propósito e de identidade. Então, elas precisam também ser atualizadas para que sua narrativa, seu discurso seja atualizado com a contemporaneidade, penso eu. Penso que a aposta poderia ir também para o campo da fé raciocinada, né, no qual as instituições, sobretudo os seus líderes perpetuadores dessas ideias, lá no chão de fábrica, vamos usar esses termos, né, ou seja, no centro espírita, na comunidade local religiosa, na sua congregação, no seu templo, no seu terreiro, enfim, que essas pessoas que são embebidas por perpetuar essa cultura ou este conhecimento, que eles comecem a situar criticamente aquela base teológica no seu texto, no seu contexto, com a sua intencionalidade, ou seja, realmente fazer uma leitura crítica, separando o joio do trigo de modo a refletir sobre a nossa sociedade atual. Então, em que medida estas afirmações, essas ideias, podem contribuir para a gente melhorar essa perspectiva atual que temos? Concordo com o Fernando quando ele fala de que Kardec ou o próprio Espiritismo apostaria muito nessa perspectiva cientificista, né, científica do pensamento religioso. E o pensamento científico ele parte desse pressuposto da gente buscar perceber outras perspectivas, né, não somente aquela como a versão correta da realidade que resume que é letra de lei. Então, se a gente apostar por essa perspectiva mais crítica, a partir dos seus perpetuadores, né, os seus alfabetizadores teológicos, vamos colocar nessa perspectiva, seria um caminho bem interessante. Isso amenizaria os extremismos. Os extremismos nas religiões e contra as religiões que são seus pares, né? Por exemplo, na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, no Catolicismo. Isso amenizaria, porque aí a gente consegue situar as ideias no campo das ideias e no campo das suas culturas emergentes e as suas intencionalidades. Mas, infelizmente, como em toda instituição humana, a gente tem, na instituição religiosa também, uma atuação política muito forte. A política enquanto posicionamento de ideias de grupos sociais. E as religiões elas não estão isentas disso. É sempre um processo de afirmação, através da fé, ou do discurso religioso científico, de melhores caminhos para a humanidade seguir, ou assim por diante, né? Mas uma fé raciocinada eu acho que seria um bom caminho. Gostei, uma fé talvez até mais racional, né? Também. Então vamos racionalizar um pouquinho essa fé para a gente poder conseguir lidar, né, com o que está nesse extrafísico, né? Para quem assim acredita. Olha, gente, impacto no combate ao racismo. Que contribuições concretas uma pesquisa assim oferece para a educação antirracista?
Total, porque por mais, como falou o Thiago, seja uma proposta ainda simples diante do universo de pesquisas sobre esse tema, é total, é imprescindível. Eu tenho visto, por exemplo, eu citei no início da entrevista sobre o Instituto de la Paz e los Conflitos. Meu co-orientador lá será o professor Paco, que é Francisco Jiménez Bautista. Ele é especializado, ele é antropólogo social e é especializado em cultura de paz. Ele fala sobre essa cultura de paz, né? Então, e está dentro da cultura de paz a questão do racismo. Então, pesquisas como essas impactam diretamente, porque vai fazer a pessoa repensar e reolhar sua própria religião, sua própria fé, para ver o quanto não está repetindo algumas coisas, ou tem outras que precisam ser revistas. Sim, eu acho que toda religião, toda filosofia, todo pensamento religioso, de uma forma geral de fé, tem que partir da premissa de que a gente não pode colocar essa coisa da dissonância cognitiva. A gente tem que desenvolver, dialogar com a ciência e saber o que é ciência e o que é fé. Salvo nos casos, por exemplo, no caso do racismo, é óbvio, nas crenças comuns de natureza e tal, que isso não afeta absolutamente nada, é só crença. Mas naquilo que impacta na vida de outro ser humano, na população, na sociedade, se não for discutido, vai dar M em alguma hora. Impacta sim. Eu concordo. E essas iniciativas, elas podem surgir pelos próprios membros, inclusive não acadêmicos, das diferentes instituições que, porventura, os ouvintes estão aqui nos assistindo, no intuito de verificar certos desconfortos que podem ver em usos de palavras, afirmações, direcionamentos a respeito da conduta de determinados indivíduos, né, como um ponto de partida para refletir sobre, afinal, isso está me levando aonde? Isso me trouxe até aonde? Isso está me levando em que lugar? Do ponto de vista da psicologia comportamental, sobretudo na relevância da influência do ambiente para a formação da forma de pensar e da forma de agir do indivíduo, é crucial, porque se a gente tem um ambiente onde ocorre a perpetuação implícita de um determinado racismo, né, a gente acaba fazendo com que aqueles seguidores ajam desta mesma perspectiva. Então, se a gente tem um ambiente disruptivo, que trata da fé, que trata de rituais, que trata de um bem viver, mas que este ambiente busque romper esses comportamentos que são diluídos na sociedade com uma perspectiva crítica, então, num efeito cascata, a gente sai do templo religioso, vai para casa, vai para a escola, vai para a comunidade e começa, a partir do templo religioso, a se desvencilhar desses comportamentos que são ruins para o nosso bem viver em sociedade, né? Então, a educação antirracista, ela começa em vários âmbitos. E o nosso esforço aqui também teve esse intuito, né, de buscar pegar um objeto histórico, um texto histórico, uma ideia histórica, e também fazer uma análise para o nosso tempo atual, né? Porque esses documentos nos permitem fazer isso também. Afinal, em que medida essas ideias, ou a mudança dessas ideias, impactam na minha vida, na minha formação enquanto ser humano, na minha família e assim por diante. Então, o nosso esforço muito humilde e pequeno nesse sentido se dá também por essa perspectiva, né? O que essa pesquisa mudou, gente, em vocês? Eu digo como leitores, pesquisadores, cidadãos. Então, o que trouxe de mudança para vocês? Foi tão bom. A gente estava conversando, eu e o Thiago, antes, e assim, tem uma coisa que eu aprendi no doutorado, que assim, a gente tem que ter um certo orgulho no bom sentido, né? Daquilo que a gente produz. E há um orgulho no sentido de saber que a gente produziu, enquanto pesquisadores, um material que realmente pode ajudar nesse diálogo, que realmente vai estar lá. E quando terminar, você vai ter referências para você ler e procurar criar a sua própria ideia. Então, muito bom. Eu acho que me impactou no sentido de dar esse sentimento de orgulho. Por mais simples que seja, um material que vai ajudar. Eu queria também falar uma coisa, explicar, tá, Frank e Thiago, que é importante. Como o Thiago já está doutorado, é professor, ele já tem uma dinâmica na universidade. No meu caso, eu sou subordinado à minha orientadora, então eu tenho que explicar isso às pessoas.
Essa pesquisa não faz parte da minha pesquisa na universidade. Eu sou doutorando da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas essa pesquisa é uma pesquisa independente, vamos dizer assim, tá? Minha pesquisa, a minha orientadora é a professora Regina, ela é professora aposentada de lá, da UERJ, e é professora convidada da Sorbonne Université. A nossa pesquisa é outra coisa. Então, estou falando isso porque eles pensam, está vinculada, é pesquisa vinculada ao UERJ. Não, foi uma pesquisa independente, mas, claro, o que eu estou aprendendo na UERJ me ajuda a contribuir para poder pesquisar, para poder ir lá e aprender. Mas é isso, e voltando, mas me impactou muito, eu gostei demais. Bom, você, Thiago? A experiência para mim foi rica, Frank, sobretudo quando eu olho para a análise do discurso. Eu tenho utilizado outras abordagens metodológicas nas minhas pesquisas historiográficas e históricas, e esse desafio de utilizar essa ferramenta metodológica da análise do discurso me fez observar com mais atenção os meandros, o que está minucioso, as letrinhas miúdas dos discursos, né? Quando a gente passa o olho corrido num texto e a gente não para analisar as intencionalidades dos advérbios, a composição semântica, né, os adjetivos que são utilizados, quando a gente começa a colocar isso no âmbito das intencionalidades, aí a gente começa a perceber que alguns documentos, algumas fontes, alguns produtos humanos, eles realmente têm uma relevância muito grande, são capazes de transformar a humanidade por muito tempo, né? Haja vista, por exemplo, as constituições nacionais, a importância das leis que são elaboradas, a importância de algumas obras que são basilares. Então, essa pesquisa me gerou esse desconforto e, ao mesmo tempo, mais esse benefício de vou ficar mais atento a essas questões, porque às vezes a realidade de trabalho, a nossa realidade pessoal de vida, acaba não nos permitindo ter esse olhar mais minucioso. Então, esse esforço, mesmo que você que esteja nos ouvindo não seja um acadêmico, né, não tenha esse ferramental de trabalho que nós temos por sermos acadêmicos e professores, mas se você parar para ler um pouquinho mais lento as informações, se você parar para ler e comparar as informações que você está tendo, sobretudo no campo religioso, você vai perceber que tem coisas que são ditas ou não ditas que vão acender aquelas luzinhas. Puxa, isso quer dizer que está comparado com aquilo outro, né? Esse trabalho, Frank, me gerou essas sensações, né? Então foi muito bom nesse sentido. A gente já fica daqui na expectativa que vocês façam outra pesquisa também, até com outras instituições também, para a gente poder entender um pouco, né? Até mesmo saindo um pouco da ação da religiosidade e ampliando um pouco mais. Claro, com respeito que vocês tiveram, de uma certa forma, e trazendo o que estava de acordo com a realidade, né, com a história. E isso é história. Estamos aqui com o historiador que está trazendo, junto com o Fernando, que está aí trazendo também todo o seu conhecimento. Gente, eu queria que vocês deixassem, nós vamos finalizar de outra forma. Primeiro, eu queria saber se vocês gostariam de colocar algo, além do que nós falamos aqui, para poder fechar. Vocês têm algo, ou gostaria já de ir para o final, onde vou pedir para que cada um deixe uma mensagem diferente, para aquelas pessoas que ficaram desconfortáveis com o tema. Tá. Olha, em primeiro lugar, baixe o artigo, né? Baixa lá, lê tudo, vai grifando, vai fazendo, vendo as referências, para ter uma ideia geral e não cair num campo assim, por cima que eu li e não gostei. Os que não gostaram, ciência tem essa coisa maravilhosa. Frank, eu não gosto de tanta coisa na ciência, mas nem por isso eu xingo, eu minto, eu distorço narrativa, eu digo que a pessoa é vilão porque eu não gostei. Isso é coisa de gente infantilizada, independente de religião ou não. Então, não gostar é normal, faz parte. Gente, nós que casamos, passamos tanto tempo com outra pessoa numa casa, quantas coisas a gente não gosta no outro, isso faz parte. Agora, que entender a dinâmica para poder observar, e claro, se não concordar mesmo, aí faz uma pesquisa, diz onde é que a gente possivelmente se equivocou, refuta,
Porque é isso, a pesquisa científica é isso. Se você não gostou, você refuta, você publica uma revista, aí a gente vai criar uma nova pesquisa para poder falar sobre essa refutação. E aí nós produzimos uma comunicação mais assertiva, né, mais positiva. Uma mensagem final que eu gostaria de deixar é para que os ouvintes se sintam confortáveis para deixar aqui nos comentários as suas ideias, os seus pensamentos, as suas indagações a respeito do que discutimos hoje. Eu acho que a internet e essa plataforma no qual você tem um papel muito ativo e benéfico, Frank, é muito interessante isso, porque você leva esse tipo de discussão que sai um pouco da academia e vai para uma sociedade num campo todo, aquilo que na história a gente chama de história pública, que é levar um conhecimento acadêmico para a população no geral, né? Regulando os termos, linguagem e assim por diante. Para além do academicismo, né? E você está oportunizando isso, Frank. Então, que os ouvintes se sintam confortáveis para deixar os seus comentários aqui, participar desse debate e compartilhar esse vídeo e, sobretudo, ler o texto que nós nos propomos, eu, Fernando, o professor Elvis, que é doutor em História, e a Lana Fonseca, que também é doutora em Educação, nos desafiamos a pesquisarmos e a apresentar esse resultado dessa pesquisa para vocês. Sintam-se muito à vontade e vai ser uma alegria tremenda saber que você leu e que você gostou ou não. Enfim, o importante é que você tenha esse debate aqui através do canal do Frank, que está oportunizando. Onde encontrar, gente, o texto? Onde encontrar? Na revista, eu vou dar... Vai facilitar se a pessoa colocar... Sim, pode falar. Então eu vou deixar o link embaixo. Pode ser, Fernando? Pode. Deixa o link embaixo. O nome da revista é em inglês, o título está em inglês. Aí eu vou deixar o link com você. Eu deixo o link embaixo e vou ver se eu consigo fazer uma menção também no meu site, lá no portal frankmenezes.com. E para as pessoas também que quiserem entender, eu vou trazer uma síntese também disso como artigo lá. E eu vou deixar um link já direcionando para a revista. Então, para quem assim quiser, vai no meu site, frankmenezes.com. Ou olha aqui embaixo também que eu vou deixar o link para que você possa conhecer e ler, né? Agora vai lendo, desconstruído, vai de alma limpa, porque é bom olhar, né, por um outro ângulo também, ampliar nossa visão, né? Então, gente, agradeço a vocês também. Agradeço por ter aceitado esse convite, adorei o debate, já vamos ficar atentos aí também para o próximo, uma conversa boa, saudável também, já ficou o convite para o Thiago também, quem sabe a gente explorar um pouco de algo da nossa história para a gente acrescentar aqui no nosso canal. E Fernando, nós temos um papo em breve também sobre outros temas, trazendo um pouco mais também do campo espiritual e do trabalho que o Fernando desenvolve, que é um trabalho lindo também na Casa de Fátima. E, gente, olha, gratidão a vocês. Eu vou deixar, então, por favor, vou deixar o Instagram do Fernando, vou deixar as redes sociais também do Thiago aqui embaixo na descrição, para você poder segui-los e conhecer um pouco mais do trabalho dos dois. Gratidão, gente. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Bom, espero que você tenha gostado da conversa com o Fernando e o Thiago. E aproveita agora para seguir o nosso canal, caso você não seja inscrito. Toca no sininho para poder receber as notificações e compartilha com aquela pessoa que poderá se beneficiar dessas explicações de forma tão profundas, mas também que nos abasteceu com tanta informação e história. Nós vamos ficando por aqui. Para mais frankmenezes.com, nos siga também nas nossas redes sociais, vai estar embaixo na descrição, @frankmenezesoficial, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.